Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Dr. Gutenberg Fialho, eu não vou falar boa noite, Planeta Terra, que um internauta na semana passada mandou uma crítica logicamente construtiva e humorística, dizendo que eu não dei boa noite para Marte também. Então, boa noite, Além Brasil. Nós estamos mais uma vez com o TV Sindmédico. Agora, horário de Brasília, 20 horas e 2 minutos. Estamos aqui com o presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. E hoje nós vamos conversar sobre contagem diferenciada de tempo em serviço insalubre para aposentadoria. Antes de eu abrir o linha direta, Dr. Gutenberg, boa noite também para o senhor. Como o senhor define esse tema? Olha, primeiro, o que é mandado de junção? Mandado de junção é um instrumento jurídico que permite que o servidor, que o cidadão, usufrua de um direito previsto na Constituição e que ainda não foi regulamentado pelo Parlamento, pelo Congresso. E foi por isso que o Sindicato dos Médicos ajuizou um mandado de junção para que os servidores públicos do GDF e da União tenham direito à aposentadoria, a aposentadoria especial, a contagem do tempo diferenciado exercido em condições insalubres, para que consiga a aposentadoria especial nos moldes dos servidores trabalhadores regidos pelo regime da Previdência Social. Lembrando que você pode mandar o seu recado, fazer a sua pergunta pelo nosso linha direta, que está aqui ao meu lado direito, e eu vou pedir para o Diego colocar como você vai fazer essa pergunta. Segue o vídeo, Diego. Para participar muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. E são 20 horas e 4 minutos, nós já começamos a receber já algumas perguntas aqui para o TV Sindmédico. Lembrando, gente, que se por um acaso aqui, pelo menos em Brasília, está um tempo meio chuvoso hoje, se der algum travo, se ficar um pouquinho travado o seu computador, dá um F5. Lembrando que também que eu acho que mais ou menos 1 hora após essa transmissão, esse vídeo vai ficar on demand aqui no próprio site do Sindmédico DF. Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico. A primeira pergunta é do Mauro. Caro presidente, meu processo está igual ioiô. Tem nas últimas 2 semanas ido do NCTS para o IPREV e retorna para a correção. O que pode ser feito no momento? Ele deu aqui o número do processo, acho que não convém, depois é respondido via e-mail também. Perfeito. Mauro, essa angústia sua é de todos os médicos que estão nessa situação. Essa gincana, esse trabalho de desgaste que a administração da Secretaria de Saúde está fazendo, é um negócio, um desrespeito ao servidor. Isso é proposital, para atrasar mais ainda a concessão da certidão. Nós estamos com a ação da 2ª Vara da Fazenda Pública, já em fase de execução. Foi arbitrado multa pelo não cumprimento da execução, multa diária. O prazo foi dado um prazo de 15 dias para a Secretaria fornecer as certidões para que o médico que tenha tempo para aposentar consiga a sua aposentadoria, solicite a sua aposentadoria. A Secretaria recorreu e a ministra concedeu mais 40 dias. Então o prazo termina dia 18 de abril. Termina o prazo para a Secretaria de Administração e a Secretaria de Saúde conceder e o IPREV conceder essa certidão. Esse vai e vem de processo, erra aqui, erra ali, faz o cálculo errado, tira uma vírgula, isso está sendo feito desde quando nós ganhamos esse mandado de junção, desde quando ele transitou em julgado, que foi em agosto de 2009. Demonstra a falta de respeito da administração com o servidor. Paralelamente à prorrogação do prazo, nós tivemos acesso a uma circular da Procuradoria que orienta o IPREV a não conceder essas certidões, não conceder a aposentadoria, até que o Tribunal de Contas defina, na realidade, o Tribunal de Contas responda a um recurso que foi interposto da decisão 6611 de 2010.
2010 não, 2011. Ora, a decisão judicial não está, ela não está na pendência da decisão do Tribunal de Contas. Ela não se subjuga à decisão do Tribunal de Contas. É o inverso, o Tribunal de Contas é que tem que decidir, tem que cumprir as decisões judiciais. Portanto, está se usando todo tipo de manobra para postergar a concessão dessa aposentadoria. Nós conseguimos foi concedido esses 15 dias, foi prorrogado por mais 40 dias e esperamos que, no término, seja feito aí uma ação firme do Judiciário, um comando de cumprimento e até de medidas penais cabíveis, como a prisão dos responsáveis. Porque não é possível que os médicos sejam desrespeitados dessa forma e o Judiciário, porque isso afronta o Judiciário. Não se respeita o Estado de Direito. Então, nós estamos esperando que, após o término, o Judiciário se posicione fortemente. Nós, ao término desse prazo, estaremos lá informando ao juízo dessa gincana, né, dessas manobras para postergar mais ainda o cumprimento de uma decisão judicial. Você está no TV Sindmédico, hoje são, agora, discos 20 horas, 8 minutos, horário de Brasília. Participe você também, basta mandar o seu recado, a sua pergunta aqui no Linha Direta, à minha direita, que o doutor Gutenberg Fialho responde. Quem faz a pergunta agora é a doutora Maria Madalena. Qual a diferença em se aposentar com a contagem de tempo diferenciada e a aposentadoria especial? Perfeito. Essa pergunta é esclarecedora. Na aposentadoria especial, basta que você tenha os 25 anos exercido em condições insalubres. Só que você não vai ter integralidade nem paridade, você não vai ter os reajustes salariais anuais que a categoria consegue com as lutas sindicais. Isso na aposentadoria especial, você tem apenas o aumento anual que o governo concede, que é previsto na Constituição. Na contagem diferenciada, você se aposenta na sua regra normal, no regime jurídico próprio. No nosso caso agora é a Lei 840, que antes era 8.112. Portanto, quando se diz que nós estamos pedindo aposentadoria especial, é porque a contagem diferenciada é um elemento da aposentadoria especial. E a própria gestão, a própria administração, usa isso de uma forma para confundir. Ah, doutor, o senhor está pedindo aposentadoria especial? E cria uma confusão na cabeça do médico. Quando o juiz concede que dê aos médicos a aposentadoria especial, ele está mandando, e o pedido é a contagem diferenciada, com a ponderação 1,2 para mulher e 1,4 para homem, porque a contagem diferenciada faz parte da própria aposentadoria especial. É um instrumento da aposentadoria especial. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta aqui para o Linha Direta. Basta clicar ao lado. Quem manda agora é a Cláudia Marcos. Essa questão da contagem diferenciada de tempo para aposentadoria afeta todos os médicos? A contagem de tempo afeta todos os médicos. A contagem desse tempo vai permitir que você se aposente mais cedo, você saia das condições insalubres de trabalho mais cedo. Os agravos da saúde acontecem pela exposição. Quando você consegue a contagem diferenciada, você vai abreviar o seu tempo de trabalho, o tempo que você vai ficar exercendo a sua atividade. E só que, como nós estamos pedindo a contagem diferenciada para a aposentadoria no regime próprio, com integralidade e paridade, tem que se obedecer o tempo de serviço e a idade mínima. Na aposentadoria especial pura, não precisa de idade, basta o tempo, mas nós não estamos querendo a aposentadoria especial pura. Nós queremos a aposentadoria especial com a contagem diferenciada aplicada ao regime próprio. Doutor Gutenberg Fialho, o nosso objetivo aqui é servir ao sindicalizado, né? O Marcelo, ele manda a mensagem aqui que não é assunto de hoje e ele quer saber se tem novidade no duplo vínculo. Esse é um assunto também que está preocupando bastante os colegas, mas o que o sindicato tem colocado e foi discutido na última reunião a respeito do assunto é que houve um contato com a Secretaria de Saúde que se comprometeu em reverter a situação e restabelecer o cumprimento da decisão judicial. Isso não é um assunto da pauta de hoje, mas eu asseguro ao Marcelo que hoje eu fiz contato com o secretário de Saúde, o Rafael Barbosa, que me afirmou que a situação ia ser restabelecida, que era uma determinação do governador.
Então, hoje é dia 1º, nós temos até o 5º dia útil para que isso seja revisto. Tem umas situações especiais também dos médicos da administração direta, em que recebe o salário antes do que os médicos da Secretaria de Saúde e que já tiveram a aplicação do teto remuneratório. Isso eu também questionei e o secretário me afirmou que essa diferença iria ser paga em folha suplementar. Portanto, Marcelo, só nos resta esperar, né? Eu estou aqui passando a informação que me foi dada pelo secretário de Saúde. Esperamos, está todo mundo confiante, esperando que realmente se restabeleça o respeito ao Estado de Direito, às decisões do Judiciário. Ok, respondido ao Marcelo. Lembrando que o nosso tema de hoje é contagem diferenciada de tempo em serviço insalubre para a aposentadoria. É um mandato de injunção 836. Você pode mandar a sua pergunta, é só clicar aqui ao lado, no linha direta, que o doutor Gutenberg Fialho responde. Agora, o doutor Antônio, ele pergunta: quem está com 16 anos de secretaria e outro tempo fora, esses 16 anos multiplica por 1/4? Olha, Antônio, esses 16 anos na secretaria, você vai ter 1,4 sobre ele. E o tempo de fora, se foi tempo na atividade médica, você vai requerer também a contagem diferenciada no seu vínculo empregatício, onde você exerceu o trabalho na época. Se foi um vínculo seletista, nós temos uma ação própria em desfavor do INSS, pedindo a contagem, que seja feita essa contagem, seja fornecido esse tempo ponderado. Doutor Gutenberg, a doutora Lourdes pergunta: como ficou resolvida a questão do teto salarial? Já são 3 descontos no meu contra-cheque, incluindo o 13º. Já me confiscaram R$9 mil. Está perguntando se vão devolver esse valor para ela. Como nós acabamos de afirmar. A informação que nós temos, que foi passada na última Assembleia, é que está mantido a informação, o compromisso da Secretaria de Saúde, do governo, de restabelecer o cumprimento da decisão do STJ. Então, nós temos que esperar, até porque está dentro do prazo. Agora, quem faz a pergunta é o Marcos Carvalho. Boa noite, doutor Gutenberg. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade o mandato de injunção 836 do STF, no caso transitado em julgado, ser revogado por qualquer outra decisão em contrário futura. Esse é outro equívoco que se está causando entre os colegas, até propositadamente. Nosso mandato de injunção, ele transitou em agosto de 2009, portanto, ele não tem como ser desconstituído. Qualquer decisão posterior passa a vigorar a partir de então. Se houver uma mudança de entendimento, ele não vai atingir os médicos que foram beneficiados pelo mandato de injunção 836, em que pese a forçação de barra e esse falso entendimento, até de má-fé, dado pelas autoridades que são responsáveis pela concessão da nossa contagem do tempo de serviço diferenciado e pela concessão da aposentadoria. É uma forçação de barra incrível. Está se usando o poder de Estado para descumprir uma coisa que, em condições normais, em uma situação de seriedade, de cumprimento das normas, não se aceitaria nem se esperava que acontecesse. Essa participação está muito boa e você também pode participar. Basta clicar ao lado aqui no Linha Direta e mandar a sua pergunta. Quem manda a pergunta agora, doutor, é o doutor José Moreira. Doutor Gutenberg, apesar de várias explicações, ainda temos dúvidas se os médicos já aposentados com contagem diferenciada terão ou não a paridade. Como estão essas pessoas? Bem, José Moreira. José Moreira, os médicos aposentados com a contagem diferenciada, que pegou o tempo insalubre e somou com o tempo normal e se aposentou pela regra do regimento jurídico próprio, tem integralidade e paridade. Quanto a isso, não tenham dúvidas. Não há dúvidas quanto a isso. Não tem integralidade e paridade quem se aposentar pela regra pura da aposentadoria especial. Daí é que nós estamos sempre chamando a atenção. Equivocadamente, às vezes, o servidor chega no recurso humano dos hospitais e está havendo um erro, entre aspas, de querer conceder ao médico a aposentadoria pura. O que eu chamo de aposentadoria pura é a aposentadoria sem a contagem do tempo diferenciado. Aí teve um caso recentemente que aconteceu, inclusive no meu hospital, no HMIB,
e alegaram que o servidor se enganou. Não houve engano, não. Isso é proposital, é mais uma manobra para nos prejudicar. Que não é possível que, nessa altura dos acontecimentos, né, que está em 2, 3 anos essa história, alguém erre isso. Né? Um erro que é grave, que vai prejudicar o salário, né, a verba alimentícia do servidor do médico, e o servidor se enganou. Esse engano não existe, isso é proposital, é mal intenção mesmo. E eu imagino que seja, inclusive, orientado a fazer isso para conturbar mais ainda essa discussão que o sindicato tem estabelecido, essa tentativa de cumprimento de uma decisão judicial que transitou em julgado desde 2009. Você sindicalizado que está aqui no site do Sindmédico, você visitante, nós estamos falando sobre contagem diferenciada de tempo em serviço insalubre para a aposentadoria, e você pode enviar a sua pergunta que o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, responde ao vivo para você. São 20 horas e 18 minutos. Quem manda a pergunta agora, doutor, é a doutora Patrícia. Doutor Gutenberg, então mesmo na aposentadoria com tempo diferenciado, há que se respeitar a idade mínima, isto é, 55 e 60 anos para mulheres e homens, respectivamente? Ela agradece. Patrícia, aposentado você vai ter, se você não tiver a regra dos 95 para homem e 85 para a mulher, que é o tempo de serviço e idade, a idade mínima para a mulher é 48, para o homem é 53. Você entra na regra de transição, se não tiver a idade, se tiver a idade, mas não tiver o tempo de serviço, você vai entrar na regra de transição de acordo com as emendas constitucionais, e para cada um ano de trabalho a mais, um ano a menos na idade, até você chegar à idade mínima, fechando na pontuação de 85 para a mulher e 95 para o homem. Ok, doutor Gutenberg Fialho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode mandar sua pergunta. O assunto hoje é contagem diferenciada de tempo em serviço insalubre para aposentadoria. As intervenções estão sendo muitas perguntas chegando. O doutor vai beber uma aguinha para poder responder todos vocês. Segue Top TV Brasil. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmédico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica!
Olá, você está no TV Sindmédico, são 20 horas 22 minutos, horário de Brasília. Você pode enviar a sua pergunta sobre contagem diferenciada de tempo em serviço insalubre para aposentadoria. Mandato de injunção 836. Doutor Gutenberg Fialho, quem manda a pergunta agora é o doutor Enói. Gostaria de saber... É doutora? É. Doutora Enói. Perfeito. Gostaria de saber se o redutor de teto ocorre junto com várias matrículas ou matrículas isoladas. Primeiramente, desculpa pela troca do gênero. Resposta é sua, doutor. Na realidade, o redutor de teto, ele incide sobre o vínculo, né? Não é sobre os vínculos. Aliás, incide isoladamente sobre os vínculos. O que está acontecendo aqui é o equívoco, o descumprimento da nossa decisão da STJ, que separou o salário integral por vínculo, por matrícula. Matrícula, eu estou entendendo que é vínculo empregatício. Se você tem 2 empregos, você recebe salário integral por emprego e o redutor incide em cada emprego, não somando, como aconteceu o mês passado, que nós esperamos que o compromisso assumido pelo governo através do secretário de Saúde na última quinta-feira seja mantido, restabelecendo o cumprimento da nossa decisão junto ao Supremo Tribunal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ok, quem faz a pergunta agora é o doutor Paulo Fetterman. Considerar a insalubridade igual ao dobro da licença-prêmio, não gozada e sendo tempo fictício, tem chance de prosperar dentro do STF e isso afeta o MI 836? Essa pergunta é uma pergunta interessantíssima. Primeiro, o nosso mandado de junção 836, é bom que fique claro isso, no próprio bojo da sentença, o ministro Aires Brito fez menção à contagem diferenciada, citou como exemplo o mandado de injunção da Lavra do Marco Aurélio, onde foi feita a contagem diferenciada, está no texto da sentença. Então, qualquer outra interpretação é equivocada e mal intencionada e proposital. Licença-prêmio, a contagem diferenciada da licença-prêmio para efeito de aposentadoria, foi permitida até a constituição, até aquelas licença-prêmios concedidas até 88, até a Constituição, e contagem de tempo diferenciado não é tempo ficto, é outro equívoco que está sendo repetido pelos integrantes, inclusive, do IPREV. Tempo ficto é aquele tempo não trabalhado, como é a licença-prêmio, que foi exatamente a Constituição não permitiu mais a contagem a partir de 88, porque é tempo ficto, não foi trabalhado e estava contando em dobro. Tempo insalubre é tempo trabalhado, mas que vale mais. Está havendo no Supremo alguns equívocos com relação a isso também. Nós vimos, a partir de janeiro do ano passado, julgamentos de mandado de junção onde se confundia tempo ficto com tempo insalubre. O instituto do tempo ficto é uma coisa, é aquele tempo que você não trabalhou, e que é proibido agora a contagem por efeito de aposentadoria a partir de 88. E o exemplo claro é a licença-prêmio. Você contava em dobro, mas você não tinha trabalhado. O tempo insalubre não, é outro instituto. Você trabalhou, só que ele vale mais. Por quê? Porque aquele trabalhado é exposto a agentes insalubres e daí a mais-valia para você ficar menos tempo exposto ao adoecimento. Isso está bem claro no parecer do professor Walter Balera, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário da USP, que nos produziu um parecer, o sindicato. Eu estive em São Paulo com o professor Walter Balera na USP, ele nos preparou um parecer, e também no parecer que o ministro Aires Brito também preparou para o Sindicato dos Médicos, que já foi juntado aos autos do processo do Tribunal de Contas do DF e também da ação da segunda vara da Fazenda Pública, que mostra claramente a diferenciação entre tempo fixo e contagem diferenciada, e tempo trabalhado em condições insalubres. Nós tivemos, e junto com os advogados do escritório Rídio, notadamente a doutora Thaís Rídio, que tem mestrado em Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário, das maiores autoridades em Direito Previdenciário da cidade, em vários gabinetes dos ministros, tivemos com o Celso de Mello, com o Marco Aurélio, entre outros, e que foi discutida essa questão, o Teori Zavascki, que respondeu a nossa reclamação e que fez essa confusão e depois
Na audiência ele disse, realmente eu tenho que analisar mais, eu tinha acabado de chegar na corte e seguiu, terminou não se tendo tempo de se debruçar profundamente sobre isso. Então essa questão do tempo ficto, houve uma confusão conceitual no próprio Supremo, até porque é uma questão nova, mas essa questão está bem esclarecida e foi o que nós percebemos naquelas visitas que nós fizemos no Supremo. Praticamente visitamos todos os ministros do Supremo e todos se mostraram, passaram a dar o mesmo entendimento. Se vocês, para vocês terem ideia, quando nós tivemos com o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello, eu lembro bem a frase que os dois disseram, olha, vocês não precisam me convencer, isso é claro, não tenha dúvida, isso houve um equívoco, mas essa questão é bem clara. Em conversa com o ministro Aires Brito, ele ficou surpreso pelo não cumprimento do mandado de junção. E ele usou exatamente essa expressão. A concessão desses mandados de junção, mandando fazer a contagem diferenciada, foi uma mudança importante de jurisprudência na Corte. E o não cumprimento disso é um atraso. E ele é autor de um parecer que nós conseguimos, nós encomendamos, já está juntado aos autos, inclusive, aproveito para lembrar aos colegas que nós encaminhamos um boleto para custear esses pareceres, que nós precisamos produzir esses conhecimentos nos processos para esclarecer o julgador, que é uma matéria que está sendo discutida agora, poucas pessoas se aprofundaram nela, então nós estamos levando ao processo conhecimentos de especialistas notórios na área. Ok, quem faz a pergunta agora é o doutor Marco Antônio. Até que ano a Secretaria faz contagem diferenciada para o médico sem questionar a CLT? 1990? A contagem diferenciada do tempo seletista é até 90, exatamente. A partir de 1991 foi o regime jurídico próprio, a 8.112. Quem entrou até 90 tem a contagem diferenciada do tempo seletista, que está sendo concedida de uma forma administrativa. Na época houve essa mesma discussão, houve essa dificuldade jurídica, mas a partir daí passou a ser concedida. E é bom frisar que eu estou sentindo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do período seletista, porque na época eu era diretor jurídico. E a Secretaria passou a conceder essa certidão quando o juiz arbitrou multa e ordem de prisão. E aí a Secretaria fez um verdadeiro mutirão no final de semana para conceder essas certidões. Eu acho que eles estão esperando também que mandem prender o povo para eles cumprir a decisão da segunda vara da Fazenda Pública e a concessão do mandado de junção do Supremo. Né? Será que realmente estão esperando a ordem de prisão? Eu acho que sim. Eu acho que a história vai se repetir. Doutor Gutenberg, chegou agora, não chega a ser uma pergunta, mas sim uma intervenção do senhor doutor Arthur Alves. O GDF não está nem aí para a justiça. Eles fazem o que bem entendem da lei. Desobedece até o STF e nada acontece. Não temos nenhum representante nosso na Câmara Legislativa para pelo menos protestar em nome da categoria. É o Arthur Alves que manda essa intervenção. Olha, Arthur, nós sentimos falta realmente de uma voz na Câmara, de uma tribuna na Câmara, para que essas coisas tenham eco na sociedade. A postura do sindicato é uma postura em defesa do médico, mas não tem esse espaço todo na mídia. Se nós tivéssemos um parlamentar, uma tribuna, um espaço na Câmara para que essas questões chegassem com mais facilidade à mídia, evidentemente que nós não estávamos sendo tão constrangidos, né? Tão desrespeitados como está ocorrendo com essas duas situações. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta para o TV Sindimédico. E vamos lá, como que você envia, Lucas? Vai lá. Para participar é muito simples. Acesse www.sindimedico.com.br. Clique no ícone TV Sindimédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado.
Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Pois é, pediu para participar, o doutor Marcos Carvalho está participando. Minha segunda pergunta, ele já fez uma pergunta realmente, seria interessante pedir na área de RH do setor em que atuamos a contagem diferenciada de tempo, mesmo se não tivermos tempo ainda para se aposentar? Será que o RH da secretaria seria obrigado a fornecê-lo? Bem, Marcos, a sua pergunta também é interessante. Nós não estamos pedindo aposentadoria, nós estamos pedindo a contagem diferenciada, daquele tempo. Se você teve a contagem diferenciada e preencheu os requisitos, você solicita a aposentadoria. Não precisa você esperar ter o tempo para solicitar, até para fazer uma prévia. Eu quero saber quanto tempo eu tenho para fazer meus cálculos. Então, é evidente que está mais apressado, está pedindo, quem já pediu, é porque acha que preenche os requisitos da aposentadoria, o tempo de serviço e a idade. Mas o meu caso, e provavelmente o seu, não precisa esperar preencher os requisitos para solicitar até para fazer uma prévia. Eu mesmo já solicitei a contagem do meu tempo diferenciado, que eu quero ter ideia de como anda os meus critérios de aposentadoria. Já de entrada, desde a época, solicitei e continua também como o de vocês parado. Nós entramos agora no segundo tempo do nosso programa, mas dá tempo ainda de você mandar a sua pergunta. Basta clicar no Linha Direta aqui ao lado. Quem faz a pergunta agora é o Dr. Hélio Araújo. Todos os médicos da Secretaria de Saúde, independente da data de admissão, aposentam com integralidade de salário ou existe um teto para o benefício de acordo com a admissão do contrato? Perfeito, Hélio. Essa matéria foi assunto no nosso programa anterior. A aposentadoria a partir de 2004, ele não é mais integralidade e paridade, é a média de 80% das últimas 80 maiores contribuições. E que não é também o teto da Previdência. Daí nós comentávamos na terça-feira passada a importância do nosso novo plano de cargos e salários, que nós reduzimos de 25 para 18 anos, e que o médico vai chegar mais cedo em final de carreira, 7 anos a menos, e vai passar mais tempo ganhando mais, tendo uma média praticamente igual ao salário da ativa. Então você se aposenta com 80% da média das últimas 80 maiores contribuições, ou seja, dos 80 últimos salários. Portanto, quanto mais tempo você ficar em final de carreira, mais tempo, melhor será a sua aposentadoria. E repito mais uma vez, não é o teto da Previdência Social. E mais uma vez eu chamo a atenção aos colegas da necessidade de fortalecer politicamente o sindicato para que nós possamos continuar mantendo esse padrão salarial que conquistamos, com a incorporação da GAN e, na segunda etapa, com a consolidação do nosso novo plano de cargos e salários, que nos permitiu um salário adequado, satisfatório. Doutor Gutenberg Fialho, o doutor Márcio, ele gostaria de um exemplo prático. Ele tem 15 anos de Secretaria de Saúde e 55 anos. Com quantos anos posso me aposentar para ter todos os benefícios? Olha, você tem 15 anos. Isso, e 55 anos. 55, você vai fazer a conta, você vai pegar os seus 15 anos, 40% aí vai dar 7 anos, 22 anos, e vai somar para chegar na regra dos 95, aí você vai ter a diferença disso aí, é o tempo que você precisa para aposentar. Ok. Quem faz a pergunta agora é a doutora Patrícia. Ok, Valdir, atrapalhando um pouco. Claro. Qualquer dúvida que o colega tiver com relação a esse assunto, só é agendar um horário no sindicato. Nós temos os advogados especialistas na área de direito previdenciário para tirar todas essas dúvidas. Só é ligar lá no jurídico e pedir para agendar um horário que o advogado está lá, vai explicar isso direitinho. Aproveitando também a carona aqui do serviço Dr. Gutenberg, se por acaso seu vídeo travar, falhar um pouquinho, só dá um F5 e retorna. Lembrando que logo terminando esse programa, 1 hora no máximo, o Diego e o Lucas colocam no ar no canal aqui, no próprio site do Sindmédico DF. A doutora Patrícia, ela manda uma mensagem: Dr. Gutenberg, para outros locais em que trabalhamos, além da Secretaria de Saúde, tem como exigir... Não, vamos lá. Para outros locais em que trabalhamos, além da Secretaria de Saúde, como exigir, ela até as P se exigir, que o tempo seja contado de modo diferenciado.
é estritamente necessário que apareça o termo insalubridade nos contra-cheques desses outros órgãos? Exemplo, trabalhar com tuberculose em local totalmente insalubre no estado do Rio, em uma cooperativa. Como conseguir que o INSS forneça a declaração com a contagem de tempo diferenciado? Patrícia, aí a gente tem que analisar nessa caso a caso. Vamos primeiro dar um panorama geral. O servidor público, como não foi regulamentado, como eu falei no início do programa, é necessário que se faça um mandado de junção. Se é servidor público do Rio, é um mandado de junção para que o Estado do Rio conceda. Se é seletista, nós temos uma ação coletiva em desfavor do INSS para que ele forneça essa certidão. O processo está para sair a sentença. Saindo a sentença, o médico só tem que ir com a sentença e no INSS fazer a prova com a carteira de trabalho, que trabalhou aquele período, e se houve o requerimento, tiver tudo direitinho, o INSS vai fornecer a certidão. Isso é uma ação coletiva que beneficia todos os sindicalizados que trabalharam em regime seletista. Na época da secretaria, até 90, quando era seletista, isso já está resolvido aqui. Mas se você tem vínculo fora no regime seletista, nós temos essa ação que já está na fase de sentença. Agora, cooperativa, Patrícia, se você trabalhou como autônomo e pagou como autônomo na condição de médico, você vai conseguir essa contagem diferenciada também. Quem manda agora a pergunta é o Dr. José Moreira. Ele pergunta se o tempo de afastamento médico é contado na contagem diferenciada. É considerado como efetivo exercício e é contado, sim. Em que pese algumas resistências em algumas situações como essa, como a licença-prêmio e tal, que está licença-prêmio, atestado de saúde, que estavam descontando, inclusive, o pagamento do adicional. E nós conseguimos restabelecer essa condição na Justiça e a Justiça mandou que pagasse, inclusive, o adicional de salubridade para quem tem licença-prêmio, licença gestante, para quem está de férias, entre outros, aliás, todos os afastamentos legais. Lembrando que nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, e se não der tempo de ser respondida hoje, Dr. Gutenberg Fialho manda a resposta via e-mail. Doutora Heloísa, ela pergunta, Dr. Gutenberg, o sindicato encaminhou boleto de recolhimento da contribuição sindical urbana e mesmo após pagá-la foi descontado no nosso contra-cheque. Ele está perguntando se será devolvido ou é melhor não pagarmos mais uma vez, que será sempre descontado ou não. Veja bem, Heloísa. O imposto sindical, a contribuição sindical urbana que o sindicato encaminhou é o correto e corresponde a um valor que foi estabelecido em assembleia. Na realidade, o imposto sindical é um dia de trabalho por ano, mas o profissional liberal tem a prerrogativa de arbitrar um valor inferior a isso. E o Sindicato dos Médicos faz isso todo ano, faz uma assembleia e aprova o percentual de 30% do salário mínimo, que é bem inferior a um dia de trabalho dos nossos sindicalizados. Esse desconto que está vindo no contra-cheque é um desconto referente a uma confederação dos servidores civis, a qual nós não estamos vinculados, que entraram na Justiça, ganharam esse desconto de 5% do valor de um dia de trabalho, que nós é uma cobrança indevida, mas que nós não conseguimos ainda reverter isso na Justiça. Esse é o terceiro ano que faz esse desconto. Nós estamos com ação na Justiça para reverter isso. Portanto, são coisas distintas. A contribuição sindical, o imposto sindical que o sindicato encaminhou, deve ser pago. O que está sendo descontado no contra-cheque é uma decisão judicial que está ocorrendo pelo terceiro ano seguido e que o sindicato não conseguiu ainda reverter na Justiça porque o processo ainda não chegou à sentença. Realmente, agora nós estamos partindo para o último bloco de perguntas e tem chegado muitas aqui. Agora, lembrando, se a sua pergunta não for respondida hoje, Dr. Gutenberg Fialho vai responder via e-mail. Dr. Gutenberg, Dr. Renato Sérgio fala, muitos funcionários informam que a contagem diferenciada leva a aposentadoria proporcional a 25 anos e que não vale a pena
e que não vale a pena. Qual a verdade e o que pode ser feito para que esse assédio moral pare? Renato, é o que eu falei ainda desde o início do programa, né? Isso é mais isso é sacanagem, todo respeito, né? Me desculpa a expressão, né? Que estão fazendo com os médicos, né? Não existe aposentadoria proporcional. O que a gente está querendo é a contagem diferenciada e a aposentadoria na regra normal do regime jurídico com integralidade e paridade, e todo mundo sabe disso. Essa confusão é proposital, é uma guerra psicológica que estão fazendo com os médicos, o que é deplorável. Quem manda a pergunta agora é a doutora Cristiane Lopes. É interessante pagar o INSS do período de residência médica para somar ao tempo de serviço? Cristiane, mais uma vez, obrigado pela pergunta. É importante e sua pergunta também foi extremamente importante. Quem não recolheu o INSS na época da residência pode ir ao INSS e fazer o acerto. Só que os valores que o INSS está cobrando são valores muito altos. Então, não pague, vá ao INSS, peça para fazer o levantamento do tempo que você tem para recolher, do período que você tem para recolher, e leve ao sindicato, porque nós estamos conseguindo na Justiça o pagamento desse período sobre o valor do salário mínimo, e não sobre o valor do salário do médico da época, que é o que o INSS está cobrando hoje, o que é um absurdo e que é um valor muito alto. O judiciário tem entendido que o valor é sobre o salário mínimo. Então, vá ao INSS, solicite o cálculo do período que você não recolheu, e aí o sindicato vai ajuizar a ação na Justiça para que esse valor seja reduzido consubstancialmente. Lembrando que as próximas perguntas, ou seja, as perguntas que chegaram e não tiveram tempo de ser respondidas, o doutor Gutenberg Fialho vai mandar o e-mail para vocês. Lembrando que nós temos o tema já para o próximo programa, terça-feira que vem às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no site do Sindmédico DF. O tema é a importância e a vantagem de ser sindicalizado. Mande a sua pergunta, faça a sua intervenção, mande a sua dúvida, de repente a sua crítica também, que o sindicato é aberto para todos. Então, a importância e a vantagem de ser sindicalizado. Eu agradeço muito a presença do nosso presidente do Sindmédico DF, doutor Gutenberg Fialho. Agradeço muito a presença e a participação da turma da assessoria de imprensa do Sindmédico DF, daqui da equipe de produção da TV Web Brasil, Top TV Brasil, Diego Schweng e Lucas Veloso, mas agradeço principalmente a você, sindicalizado, internauta, que visitou o site do Sindmédico e pôde participar conosco até agora. Semana que vem temos um encontro marcado, terça-feira, 20 horas. Segue a programação Top TV Brasil.